Educação é um assunto instigante para mim, para você, para nós. E educação básica é o assunto de hoje na Roda de Saberes. Estamos todo dia aprendendo e vamos aprender hoje com nossos convidados. A gente chama hoje para a Roda de Saberes um professor, uma doutora, pós-doutora em educação, uma mãe e um estudante. Conosco então o Irã Leandro Fadanelli Fross, que é coordenador pedagógico e professor de História na Escola Municipal de Ensino Fundamental San Genaro. Também com a gente o Leonardo Bis da Silva, aluno de 13 anos da Escola Papa João 23. É um estudante do 8º ano, né? Conosco também a mãe do Léo, que é a Rosana Bis, servidora pública, agente administrativa, fisioterapeuta, enfermeira, mas atua mais como servidora pública e mãe do Léo e do Guilherme. Uma excelente mãe. E conosco, nossa professora Flávia Broqueto Ramos, pós-doutora em educação, tem formação em letras, é uma pesquisadora da área da educação e também da área da poesia, da poética. Sejam todos bem-vindos e é claro que a gente já vai querer saber do Irã como é que é a vida de um professor da educação básica e, no teu caso, das séries finais do ensino fundamental. Como é que é essa vida, hein, Irã? Olá, Vânia. Obrigado pelo convite. Ser um professor da educação básica, né, e estando agora coordenador pedagógico, eu percebo assim que é uma área assim que envolve muita negociação, muita mobilização, né, de ideias, articulação, né, de saberes e capacidades entre os colegas, né, e eu estou recém-estreando como coordenador pedagógico, mas tenho essa estrada, né, de 18 anos de sala de aula como professor de História, e é esse papel de mobilizar, de instigar, né, e também sempre junto dos alunos, né, porque a gente nunca se distancia deles, a gente sempre está junto com eles, orientando e procurando fazer o melhor por eles. Léo, tu viste? O aluno é essencial para a vida de um professor, para a vida de uma sociedade. E eu queria entender de ti, assim, como que é a sua rotina de aluno? É difícil ser estudante hoje? Não, é até que de boinha, né? Falar a rotina, assim... Isso, eu quero saber que hora tu acorda para ir lá na Papa João 23 e estudar. Acordar depende da vontade do dia, né? Geralmente, sim, mãe começa me chamando 6h30 da manhã, né? Até umas 7 horas, daí já tem que estar arrumada ali. Às vezes fica mais tempo no café, daí dá um acelerão depois, né? Na hora de ir pro colégio, meu pai que me dá carona pra mim ir. Geralmente eu chego ali 7h10, 7h14, que daí já tá aberto o portão, mas não bateu ainda. Na escola bate 7h20. E daí, nos primeiros períodos, né, ali os 3 primeiros, a gente... aquelas matérias ali, mas geralmente as mais importante, né? Que daí já fica no primeiro período ali. Para vocês ficarem bem atentos. Esse primeiro período ali para depois no final depois o resto do dia ficar bem atento, né? Daí depois tem ali no segundo período, das 8h10 até as 9 horas. Ali é o segundo período, né? E ali 8h30 a gente vai pro lanche, que eu até acho meio cedo, né? Mas que recém toma café, ou às vezes não. Daí é meio cedinho. 8h30 lanche lá, mano. 8h30 lanche. E o que tem de lanche? Lanche é geralmente arroz, feijão, massa, feijão, essas coisas. Uma fruta ali de vez em quando e... É para ficar bem nutrido, assim, para continuar o estudo. Uhum. E o recreio? O recreio, meu Deus. O recreio é correria de um lado pro outro, né? A gente
é uma escada só para descer, né? Daí tu tem que ficar se apertando para descer rápido. E daí eu vou lá no canto, fico brincando e dá o sinal antes que a gente perceba, né? É sempre assim, né? Daí sobe de novo pra sala e fica até as 11h50 por ali. Bem, mãe Rosana, ele ainda não falou da dificuldade do processo de aprendizagem em si, falou de uma rotina, né? Eu sei que tu és uma mãe que acompanha esse filho, né? E acompanhou o Guilherme, agora o Guilherme já está maiorzinho, né? E como é que esse papel de mãe? Como é o seu papel e como tu entendes que deve ser o papel de pais? Muito obrigada pelo convite, acho um assunto muito, muito interessante que é parte da nossa rotina. Eu acredito assim, em casa, que os pais têm o papel de acompanhar, né, e de incentivar e de ajudar da melhor forma o aprendizado dos filhos, ensinar e ajudar eles a construir a caminhada deles na educação. A gente sabe que eles têm as dificuldades, a gente sabe que eles têm que criar uma certa independência para o aprendizado, né? Eles são uns queridos, assim, mas a gente tem que participar tanto em casa, né, no retomar as atividades, no incentivar uma leitura, incentivar a ir atrás de conhecer outras coisas, porque só aquilo que vem na base, ainda mais eu sinto assim, o que eu percebo, que o ensino público ele ficou um pouquinho mais defasado, ou talvez ele não consiga acompanhar, né, as necessidades da gurizada agora, depois da pandemia principalmente, né, porque a gente ouve até os relatos das professoras de que algumas crianças ficaram com muita dificuldade, então elas têm que acabar nivelando a turma toda. Então aqueles que teriam condições de estar mais adiantados, enfim, eles têm que caminhar juntos e eu imagino, enfim, que isso no futuro para eles possa ter assim uma certa dificuldade, ou talvez que eles tenham que se dedicar um pouco mais, né, do que aqueles que têm outras oportunidades. Mas a gente tenta, na medida do possível, né, no papel da gente de pais, de acompanhar eles, de incentivar, de tentar dar um caminho daquilo que a gente acha que é certo, né? Tanto para o aprendizado, quanto para a educação, para a convivência, para os valores principalmente, né? Que a gente tem que construir a família da gente com eles junto da gente, com eles aprendendo, com eles buscando, né? E tentando, eu sempre digo, a gente tem que criar eles para que eles sejam independentes da gente, para que eles tenham condições de caminhar sozinhos lá na frente, né? Para dar tranquilidade para o coração da gente também, né? De saber que eles vão ser pessoas boas e que eles vão ter condições de seguir uma carreira que eles escolherem, ou de seguir uma vontade que eles tenham, né? Ao longo da vida. Esse aluno autônomo é o aluno que a gente deseja, Flávia, é isso? Professora Flávia, eu quero que tu fale desse perfil de aluno que a gente busca construir, né? E também quero que tu nos ensine, nos explique como é que se estrutura a educação básica no nosso país. Oi, Vânia. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Como que a gente contribui para a formação de um aluno autônomo, né? Não tem receita, porque nós somos seres singulares, né? Então, o que vai funcionar para um dos seus filhos, né? Rosângela, pode não funcionar para outro. Mas eu acho que tem alguns, eu vou chamar de princípios, né? Alguns elementos que são fundamentais. Por exemplo, né? A valorização do estudo na família, né? O que a família tem como meta para esse jovem, para essa criança? Se a família tem como meta as dinâmicas que o filho vai exercitando lá de pequeno, seja arrumando a sua lancheira, né? Seja arrumando sua roupa,
são etapas para que ele venha a ter uma autonomia, uma conduta mais independente. Eu digo independente no sentido de não precisar do outro, não independente no sentido de fazer sozinho, porque a gente não faz sozinho, né? A gente faz com o outro. Mas são pequenos passos que a escola que a família vai construindo, né? E a escola vai construindo. E também tem o desejo de cada um, né? Porque tem as fases, tem os perfis, né? A gente tem um filho e uma filha, e o filho tem um perfil, a filha tem outro, e aí eles não nascem, ninguém nasce com manual, né? Nem aluno não chega para o professor com manual, nem filho. E aí a gente vai ter que ir descobrindo na relação como fazer e como funciona em cada situação. E é diferente. E é diferente. E a mãe também, a professora, a gente... cada ano, cada momento, a gente é uma professora e uma mãe, né? A Vânia tem um irmão e a mãe dela tua mãe foi mãe de um e mãe de outro de modos diferentes, porque vivia preocupações, alegrias, ansiedades distintas. Então, nós somos seres diferentes em momentos diferentes. E aí vem a tua segunda pergunta, né, Vânia, sem ter respondido a primeira, porque não tem como. Como é que se estrutura a educação básica no Brasil, né? A educação básica no Brasil se estrutura, começa lá na educação infantil. E nós temos o direito à educação infantil, né? E as ações depois nós temos o ensino fundamental e o ensino médio, né? São os 3 níveis da educação básica. E aí a tua pergunta me faz lembrar de associada à questão da autonomia, me faz lembrar de uma situação que a gente viveu num congresso que nós tivemos aqui na UX há poucos dias, que foi o Congresso Internacional de Educação Básica, que uma professora veio apresentar o relato de experiência da sua escola de educação infantil. E aí ela nos contava que ela trabalhava numa escola, num município aqui da região da Serra Gaúcha, em que as crianças chegavam às 6 horas da manhã na escola e iam embora às 6 horas da tarde. E aí ela estava dizendo assim que ela precisava, que a escola estava preocupada no sentido de construir, de ajudar essas crianças, né, esses pequenininhos, a serem sujeitos autônomos, a construírem, a fazerem os seus exercícios de autonomia. Então ia lá assim, vamos pegar a canequinha, vamos colocar o líquido dentro, né? Então assim, quando é que começa... sempre, né? E 12 horas. As crianças ficavam 12 horas na escola. É um tempo enorme. E tu sabes? Imagina como é que chega essa criança em casa, né? E a mãe e o pai trabalharam. Aí quando mãe, nesse final de dia eu tô morta também, né? Que qualidade temos para receber a criança que ficou 12 horas fora, né? Então tudo estragado, né? Tudo esfarrapado. Convívio mínimo com a família, né? Que infância é essa e que adultez que vem? O Irã é professor, né? Embora coordenador, mas é professor lá também, de uma escola de turno integral. Sim. E é um pouquinho isso, assim, uma criança fica manhã, tarde, mais um pouquinho, talvez invade à noite na instituição de ensino. Como é que essa instituição de ensino faz para dar conta dela? Verdade, eu atuo na escola San Genaro. Quais os desafios, né, que eu lhe pergunto? No bairro Reolon, né, e ouvindo também o relato da prof, eu penso inclusive no deslocamento, né, desses alunos, e me parece que eles estão sendo inseridos num modo de vida, né, que prepara para a vida adulta, que também tem essa carga, assim, muito forte, né, e às vezes a gente se depara com esse paradigma, né. Será que afinal de contas é isso, né? Então, assim, na nossa escola eles entram às 8 da manhã e saem às 5 da tarde. E eu penso assim, o que é o mais importante talvez para eles, né? Que é o saber conviver
que é o saber portar-se ou respeitar-se. Então, esses momentos do refeitório, né, do recreio, né, que o Leonardo fala assim, aqueles 20 minutos passa tão rápido, mas que estranho, né? Para o professor parece que é uma eternidade, né? Ficar cuidando eles aqueles 20 minutos, assim, pensando que eles vão se machucar, que eles vão se bater, que eles vão, né, passar por situações que às vezes a gente fica assim naquela angústia, eles né? querem mais tempo, Irã, tu tá entendendo? Para brincar junto. Então eu acho que é isso, né? E eu acho que palavras que me vêm à mente do mais importante, né? Que é essa questão da autonomia, né? E pensando assim num futuro cidadão, né? Que se emancipe, né? Que tome as suas decisões e que seja consciente das suas decisões, né? O teu time todo de professor tem esse olhar também? Tu consegue instigá-los a ter esse olhar assim, que seja um aluno que venha e que tome decisão mesmo que ela não seja assertiva, porque muitas vezes a gente erra e do erro a gente pode tirar proveito, né, Irã? Esse teu time, como é que tu faz para conduzir esse time? Porque eu sei que professor também tem toda uma vida. Né? O professor não é só professor. O professor é pai, é mãe, é irmão, é irmã, é um ser humano com problemas e com soluções. Como é que você faz? Como é que é esse fazer? Pensando assim na questão que a cada ano sempre é uma nova equipe, né? Porque os professores se movimentam, né? Entre as escolas e né, o colega foi para outra escola, está chegando gente nova e a gente tem esse tempo para se ambientar um pouco, né? Com esse corpo de professores que vem chegando, né? E às vezes a nossa orientação também é segmentada, né? Porque o Irã é o coordenador dos anos finais, que também tem que articular, né, algumas ações da escola, projetos da escola, né? A MF San Genaro é uma escola que trabalha por projetos, né? Então a gente se encontra em lutas do tipo, queremos fazer uma horta. Como é que a gente mobiliza toda a escola em torno dessa vontade, né, de fazer uma horta, de consolidar algo que é um projeto da escola, né? Que vai ter o envolvimento de várias idades. Exato, e enquanto isso tem outros projetos paralelos das disciplinas e dos professores, né? Então, claro, a equipe é muito engajada, assim, mas a gente sempre precisa, assim, entender, né, com esse potencial humano que a gente está trabalhando, né? Esse capital humano que chega pra gente, né? E é um desafio mobilizar. Mas é muito bom. É muito bom. Vale. Olha, desafiador. E agora eu quero saber, então, eu sei que tem uma história, eu acho que na educação, no ensino fundamental existe uma proibição da questão do celular. Como é que o celular na tua escola está sendo a lei seguida? Como é que você já levou celular para a escola, Léo? Teve uma época que eu levava um pouquinho, ano passado eu levava, mas eu levava só para se precisasse. Eu deixava dentro da mochila, não mexia. Agora eu deixo em casa, né? Deixo carregando lá, não tem problema. E daí meu tio ele vai me buscar, né? Daí não tem essa preocupação. Não precisa nem levar. Então daí o professor não precisa mais nem se preocupar, né? Os professores lá lá da equipe do Irã também, os professores da tua escola, então ninguém mais leva celular lá na escola? Não pode. Tem os espertinhos, né? Tem, sempre tem. Sempre tem. Os que acham que são invisíveis. Esconde. Léo, qual é a disciplina que mais te causa pavor? Não se fala mais disciplina, é componente curricular agora, né? Mas assim, qual é o assunto, o tema lá que mais te causa pavor, assim, que te exige muito, que tu tem dificuldade? São dois casos, né? Uma que é de dificuldade e a outra que é o resto, né? A de dificuldade, eu tenho mais dificuldade em português, nunca entendi muito, assim, só o que eu pensava que era escrever texto e tá feito. Essas coisas, né? O outro é artes, por causa que a arte geralmente tem que pintar, desenhar, e eu não sou muito bom nisso aí, não. Também, às vezes, eles querem fazer umas atividades diferentes, né? Daí eles vão lá, dança, essas coisas, sabe? Daí ela dá uma complicada. Artes e português? Então agora a gente vai encerrar esse bloco, né, do Roda de Saberes, e depois eu não vou seguir com a mamãe Rosana, vou seguir com a professora Flávia, porque a professora Flávia é prof dessas duas áreas. Vamos então
para um intervalinho, você fique com a gente e volte daqui um pouquinho, porque tem mais Roda de Saberes sobre educação básica. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens, mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia, o incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Roda de Saberes de volta, conversando sobre educação básica. No primeiro bloco, então, a gente estava falando com o Leonardo, nosso estudante, que ele falou da dificuldade que ele tem no português e nas artes. Mas eu quero falar também que, além do Leonardo, estão conosco hoje a Rosana Bis, que é mãe do Léo, o Irã Fross, vou resumir aqui, Irã, que é professor e curador pedagógico da São Genaro, e a Flávia Broqueto Ramos, que é doutora, pós-doutora em educação, professora no mestrado e doutorado de educação da UFS e uma especialista, uma pessoa que entende bastante da parte de letras e da parte de artes. Então é ela que vai ajudar aqui a orientar o Léo aqui a talvez enxergar melhor essas duas áreas com não tanto receio. Professora Flávia, como fazer então para instigar este menino a essas duas áreas? E as perguntas com respostas objetivas, né, Vânia? Não existe isso. Bom, primeiro eu não tenho formação em artes, eu aprecio, né? E eu entendo que na educação básica, o Léo vai ter contato com diferentes expressões artísticas. Ele vai conhecer e ele vai vivenciar essas experiências artísticas. Então, em artes, por exemplo, ele vai ter contato com dança, com música, com artes plásticas, mas é para apreciar, né? Não se tem a meta de ter um artista, né? De ter uma pessoa que vá desenhar, que seja um aquarelista, que seja um dançarino. Não, é para apreciar, porque nós temos direito a arte nos constitui, né? Quando eu me deparo com um quadro, aquilo me impacta de alguma forma, e essa é a função, me parece, das artes numa formação inicial, é passear por exemplo, nós temos aqui fora do prédio da Câmara, nós temos uma praça, nós temos um prédio, e até o prédio, ele tem uma arquitetura singular, então é caminhar por esses espaços e apreciar a arte que existe na cidade, que existe na galeria municipal. Então, essa é a função, é apreciar, tá, Léo? Eu não sei desenhar, não sei pintar, não sei dançar, fui reprovada em canto, mas amo ouvir canto. Tá? Então, eu acho que é isso, sabe? Tu, como aluno, tu estás ali para aprender a apreciar, porque tu tem o direito a apreciar. Agora, talvez como pessoa, tu tenha mais inclinação para a área de exatas, e tudo certo, né? O que seria do mundo se todo mundo gostasse da mesma coisa, né? E a área, pensando assim, a área de exatas também é imensa, e aí tu vai ter que fazer teus recortes. A educação básica tem a finalidade de apresentar o banquete, assim, né? Te apresenta a ceia, a mesa posta, e aí tem tudo, vai ter artes, vai ter ciências exatas, vai ter linguagem, e aí tu vai te familiarizar, tu vai conhecer, tu vai te apropriar dessas linguagens, tu pode ser um excelente físico, mas sendo um excelente físico, tu pode apreciar música,
E por que não, sabe? Então a gente na educação básica, a gente não é produtor daquela linguagem. A gente tem a instrumentalização inicial para apreciar, para compreender, né? Para viver. Para viver. Eu sou professora de literatura. Eu leio. E leio porque gosto, não só... Meu trabalho, assim, é um trabalho muito bom, porque eu trabalho com o que eu gosto. Me faz muito bem fazer o que eu faço, né? É um presente, assim, fazer o que eu faço. Mas não é porque eu sou professora de literatura. E eu adoro... A Vânia sabe, eu adoro poesia. Mas não é porque eu gosto de poesia que eu saio escrevendo poesia. Meu senso crítico não me permite, porque a minha escrita é muito aquém do que eu entendo que seja uma escrita artística, né? Então, o que tu precisa conhecer da língua portuguesa? Tu precisa ser um leitor que compreenda o que está escrito, né? Que saiba e que entenda, por exemplo, que quando tu vai ler uma bula de remédio, se espera determinada habilidade tua, que ao ler uma nota de mercado tu entenda outras coisas, que ao ler um editorial de jornal, tu entenda que é a ideia do jornal que está ali, que ao ler um conto, tu entenda que não é nada disso, que tu não vai buscar a informação precisa, que tu vai ler e vai preencher aquilo que não está dito no texto, então que tu tem um outro lugar, né? E é isso assim que se busca. Tu é um leitor, né, de língua portuguesa, que é a tua língua materna, e tu é um produtor de textos em língua materna. E como é que tu vai te tornar um produtor de texto? Produzindo e lendo. Como é que a gente aprende, como é que um jogador de futebol acerta no gol, né? Treinando, né? Como é que a gente aprende a fazer um bolo de cenoura? O primeiro sai abatumado, o segundo sai queimado, o terceiro é fazendo e observando e refazendo, né? E tudo certo se não gosta de português. Tem que aprender o básico. Né? O Irã, olha aí, ó, como é que se torna um professor também? Fazendo, ministrando suas aulas, planejando, é assim, não? Exatamente. E é exercício. E eu lembro como foi esse meu processo, assim, de gostar de ler, né, assim, teve um momento que foi um plim, né, assim, aquele livro, aquele que a gente nunca esquece, né, e me tornar um leitor, assim, voraz, ou até por obrigação, foi depois de entrar na universidade, né. De ter que cumprir, né? E isso que tu vês de uma família culturalmente bem instruída, né? O Martin, que é nosso cidadão, o pai do Irã, gente, para quem está em casa, o pai do Irã é o Martin Frost, ele é nosso cidadão caxiense. É um orgulho para nossa cidade, porque ele também é múltiplo em culturas, né? Ele domina várias expressões. Sim, e ele sempre foi um incentivador, assim, tipo, não há problema nenhum em tu ser o professor de história, né? E de repente a sociedade quer que tu seja o administrador de empresas, né? Ou algo assim, porque eu passei por esses conflitos, assim, para que lado eu vou, né? Ou assim como eu me foquei um pouco em música, em arte, né? Hoje eu me considero um músico amador, né? Mas assim, sempre voltado para essa questão da arte, assim, né? Vendo que aquilo era importante, né? Constitui o humano. É. E a mãe, quando olha para o filho e diz o quê? Esse cenário. A mãe olha para esse filho e diz: vamos ler, pega um livro, vamos lá, eu vou lavar essa louça, tu pega aquele livro, tu lê aqui para mim. Ele briga comigo, mas ele vai lá, ele pega e ele traz e ele lê, e daí eu pergunto para ele quem que são os personagens, o que tu entendeu, para fazer um negócio de uma interpretação de texto que eu acho que é fundamental, prof. Nossa, me bateu no coração isso que tu falasse agora da leitura e ele não precisa ser um expert, ele não precisa dominar toda a técnica, mas ele tem que... Aquilo é básico, sabe? Essa questão de leitura, né? Para todos os momentos ele vai precisar ter essa inteligência. E você tá ali vigilante, claro que essa palavra vigilante é um pouco perigosa, né? Mas tá ali, sim, vigilante, né? Apoiadora, né? Dizendo que tem oferta aqui. Incentivadora, né? Escolhe um livro lá e vem ler. Pega uma revista lá. Aí eu gosto muito de pegar provas
de essas provas de processos seletivos para o 2º grau agora, para o Instituto Federal, para outros, enfim, outras escolas. E eu trago para casa e eu digo para ele, senta aqui do meu lado, leia essa questão, leia as alternativas, vamos ver quais são as ideias. Pega essa prova de matemática aqui, faz essa questão, isso aqui tu já viu, então faz aqui, vamos fazer junto. Ah, mãe, mas eu não sei. Então vamos descobrir o que é esse assunto aqui. Ah, é equações de 1º grau. Vamos pesquisar um pouquinho. Não é sempre que a gente consegue, não é sempre que isso aí não é uma rotina, mas é uma coisa que eu gosto de trazer ele para perto de mim para a gente tentar construir, né, esse apoio. Tua mãe fazia isso contigo, Rosa? A minha mãe, ela dizia, meu pai não. Na nossa educação, era eu e minha irmã, meu irmão, a nossa educação era a mãe que cuidava de nós. Eu sempre digo, eu levanto cedo, eu boto café na mesa, porque nós vamos sentar todos juntos e nós vamos tomar um café todos juntos, nós somos uma família. E a gente está conseguindo manter isso, almoçar e tudo. Mas a mãe dizia assim para mim, para nós, eu só estudei até o 4º ano, né? Porque era rural na época, ela veio de Santa Catarina e tal. Ela disse, eu só estudei até o 4º ano, isso que tu está me mostrando eu não sei. Mas estuda, né? Mas lê. Então ela sempre incentivou que a gente buscasse o recurso, estudasse. Ela sempre dizia, minha filha, vocês têm que estudar porque vocês não podem depender de uma outra pessoa na vida de vocês depois. Vocês têm que estudar para ser independente, para se dedicar a ser mais do que nós fomos, ser mais do que nós somos. Ela isso já é sabedoria. Isso é uma grande sabedoria. Incentivo, né? É um apoio, é um chão que a família dá pra gente, né? Que é isso que eu quero. Que coisa bonita. E agora, tudo isso que nós estamos conversando são assuntos que estiveram presentes no 1º Congresso Internacional de Educação Básica, que a professora Flávia foi uma das organizadoras e que a gente vai acompanhar um pouquinho. A gente fez um passeio por lá e acompanhou alguns pesquisadores e também alguns estudantes da área de licenciatura. Vamos assistir trechos de depoimentos de quem participou deste encontro. Como educar para a vida hoje? Olhando a vida, vivendo a vida, estando muito próximo do que acontece hoje com você. Como é que você está hoje? Como é que você está hoje filmando a gente, né? O que você traz de novo para mim hoje que você pode contar para mim do que você viu ontem, né? A gente tem muitas possibilidades de olhar o mundo, mas a gente não olha. Às vezes a gente olha só pela tela. O espaço que a gente tem não é de repente, você olhar e ver outras, né? Abrir um espaço para outra coisa. Eu fico pensando que quando a gente vai ao cinema mesmo, sala preta, escurecida, você sai do cinema, vem aquele monte de créditos e você vai embora e tem um tempo para sair. As pessoas veem filme hoje na TV, de casa. Acabou o filme? Já vem outro. Você não teve tempo nem de respirar e conversar com o outro sobre o filme, porque já vem outro, ou vem uma propaganda, ou vem outra coisa. A gente tem de parar, tem de dar um pausa. Espera aí, não vai começar outro agora. Dá um minuto para a gente pensar. Esses pequenos espaços que a gente tem de dar na vida são fundamentais para a gente ir além. Senão a vida sufoca. E sufoca, a gente fica doente, né? Se sufoca. Ser professor é um dom, né? E a gente vê que há um déficit muito grande de professores, tanto na rede estadual quanto municipal. E pensando nisso, o governo do estado fez esse programa, né? O programa Professor do Amanhã, onde temos o curso totalmente gratuito e mais uma bolsa de permanência no valor de R$800. E, através disso, nos dá a possibilidade de estar numa universidade e permanecer, o que sabemos o quanto é difícil nos dias de hoje, que nem eu, né? Apesar
da minha idade era muito difícil acessar, então eu entrei, né, o programa ele possibilita a nota do Enem e também entrei pelas cotas. Então, para mim, é um orgulho muito grande hoje estar aqui e poder lecionar, né? Eu acredito que é uma das profissões mais nobres, né? Formar outras pessoas. Professor de letras, esse é o seu futuro. Por que essa escolha? Bom, eu sempre gostei de ler, né? Então, sempre os livros me atraíram, a literatura. Eu fui por eliminação. Eu queria pensar num futuro melhor, não trabalhar só com o que meu corpo provesse, queria trabalhar com a inteligência. Então, letras foi esse caminho natural. E esse programa, né, Professor do Amanhã, o nome já é emblemático. Por que você decidiu se inscrever e cursar? Era a única maneira que eu tinha. Assim, eu pensei, como ter um futuro melhor, como me manter na universidade. Se eu fosse pagar 2, 3 disciplinas, que era que eu conseguiria por mês, ia demorar muito tempo para mim me formar. Então, aqui, 4 anos, eu vi esse futuro chegando mais próximo com essa oportunidade. Paulo, vocês ganham uma bolsa e você trabalha também fora disso? Qual que é a tua função? Eu trabalho na Codeca, eu trabalho como coletor de manhã. Com coletor, e aí agora escolheu a licenciatura. E essas discussões sobre licenciatura que estão acontecendo te movem? Qual o teu olhar sobre elas? Eu acho que é importante a gente discutir, né? A gente está vendo que não tem tanto professor na escola. Na época que eu estudava já tinha uma defasagem, isso faz mais de 10 anos, então creio que só aumentou. Então a gente poder promover o diálogo, a abertura é sempre é mais do que necessário nesse momento, né? O que o pai e a mãe, o que a família diz de você estudar para ser professor de letras? Eles estão tentando entender ainda como é que está sendo essa mudança. Assim, eles sempre souberam que eu era de estudar, mas não, né, universidade, coisa assim. Então eles estão entendendo isso aos poucos. Te apoiam? Sim, bastante. A docência, independente de docente, de professor, ser professor de geografia, ser professor de língua, a arte é um elemento constitutivo dele como pessoa. Então, a arte deve estar presente, sim, nessa discussão acerca da educação básica. Das novas tecnologias, como o senhor mesmo falou e até comentou sobre os emojis, né, antes no seminário, assim, é um universo, esse mundo das redes, é um mundo de muita aparência. Onde fica a profundidade das relações? Como a educação pode penetrar nisso, pode atuar nesse campo, assim, porque pela lógica, nas redes, a gente não caminha muito na profundidade, mas sim na parte mais plástica. É uma boa pergunta, porque eu acho que revela-se outra pergunta, que é quanto a educação tem que se parecer ao tempo que corre, não? Quanto a educação tem que ser igual ao que essa época exige dos indivíduos e das comunidades no geral. E eu tenho a minha reserva nesse sentido de dizer, a escola não é que repete o que o mundo faz, talvez a escola faça uma outra coisa, com outro tempo, num outro lugar, com outras ferramentas, que não aquelas que já o mundo está impondo desde o nascimento a todo mundo. Aqui no seminário eu peguei um pouquinho assim, né? Eu achei interessante esse olhar que o senhor estava falando sobre a educação, né? A gente olha para a educação pensando na frente, adiante, e o senhor nos fez refletir que a gente pode também olhar para os lados. Sobretudo. Né? Que educação é essa? Estamos sendo muito indiferentes ao que acontece por perto, com essa fascinação pelo que acontece longe, não? Que a mídia também tem trazido. Então, acho que a escola pode trazer outra vez essa sensibilidade pelo próximo da paisagem, da terra, dos indivíduos, das amizades, produzir maior fraternidade, prestar atenção ao mundo mais do que à tela. Não? Aí acho que está a diferença. Gente, como é bom ouvir quem entende de educação, estuda, né, os pesquisadores, mas também quem está se propondo a ser docente. Ira,
quero saber de ti. Por que decidiu ser professor? A gente ouviu aqui um pouquinho dos estudantes, mas quero saber de ti. Por que ser professor hoje, século XXI, onde muitos estão desistindo e não querendo se aproximar das licenciaturas? Boa pergunta, porque quando eu escolhi o curso de História, assim, eu não tinha uma certeza, né, de onde eu estava entrando. E tinha um pouco aquele interesse, assim, né, por uma intelectualidade, enfim, né, e eu acho que eu fui me tornando professor, né, porque o curso de História, né, me formei na Universidade de Caxias do Sul, tinha, né, esse viés voltado para a sala de aula, né, então quando começou a chegar aquelas disciplinas, né, da observação em sala de aula, de tu fazer o estágio supervisionado no ensino fundamental e ensino médio, eu fui tendo esse retorno, né? Olha, Ira, tu és um professor nato, né? Você falado, por exemplo, pela professora orientadora Eliana Hella, né? Assim, que é inspiradora, né? E fui percebendo, então, afinal de contas, é isso. Parece que eu vou conseguir fazer algo, né? Com tudo isso que eu estou absorvendo e fui aceitando, né, essa ideia de ir para a sala de aula, que eu acho que tem muitos que correm, assim, né? Que bate o medo e é normal, assim, que algumas pessoas não tenham tanta afinidade com essa área, né? Então, quem faz história muitas vezes vai trabalhar no museu, vai trabalhar com patrimônio, vai trabalhar com a escrita, com a pesquisa, né? E você, então, teve também uma professora que lhe inspirou. Sim, muitas, né? Para mencionar apenas uma, né? Eliana Hella, Nilda Stecanella, enfim. Que te inspiraram. Que me inspiraram, com certeza. Léo, tem uma professora do coração que tu guarda ali? Aquela professora ou aquele professor? Tem alguma que tu é? A prof de educação física, né? Como é o nome dela? Simone. Simone? Atual professora? Sim, sim. Então tu gosta de educação física? Legal, né? Então tá bom. Eu quero falar também para vocês que a nossa produtora aqui, a Carol Dallagnol, que é a coordenadora da TV Câmara, ela também tem um pezinho lá na história, assim como o Irã, né? E eu quero só lembrar que o Irã é professor da Rede Municipal de Ensino, e a nossa Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul hoje ela tem 82 escolas, é uma rede enorme. A gente tem no todo, envolvendo educação infantil e ensino fundamental, 46.881 estudantes. É muita gente, muita gente. Só na educação infantil, os pequenininhos, são 14.444. Esses dados, quem trouxe foi a secretária Marta Fattori, quando passou aqui na Câmara Municipal. No ensino fundamental, são mais 32.437 estudantes. No ensino superior, a gente tem na cidade pelo menos 8 instituições de ensino superior, envolvendo também educação à distância. Em termos de escolas públicas, são 390, e privadas, escolas públicas e privadas, são 396. É assim, muita escola envolvendo tanto educação infantil quanto ensino fundamental e médio. E se a gente contabilizar todos os estudantes, desde ensino fundamental, desde educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né, que é a educação básica, mas também abrangendo o ensino superior, o nosso censo último escolar, né, que é divulgado no Brasil, Caxias do Sul tem mais de 92,2 mil estudantes. É muita gente. Flávia, é muita gente para ajudar a instruir, assim como fez o Congresso, é muita gente envolvida nesse processo educativo. Como a senhora vê, assim, o principal desafio para a educação básica hoje, para a gente até ir para o encerramento do nosso programa? A Universidade de Caxias tem uma história aqui, né, na formação de professores, não só de professores, mas na formação da região, porque as universidades comunitárias tiveram esse papel no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas aqui no Rio Grande do Sul com muita força, né? A UX, a Unijuí, a UPF, a Uninsk. A Uninsk também. A Uninsk também. Então, eu acho que nós temos uma realidade, assim, que as universidades comunitárias
tem essa preocupação a longa data. E nós tivemos aqui em Caxias do Sul as licenciaturas, que sempre tiveram esse papel. E aí, juntando com a tua questão, né, Vânia, como dar conta de tudo isso, como olhar para tudo isso. Com o Congresso, nós tentamos fazer um movimento de escuta do professor da educação básica. Então, nós tivemos o cuidado de construir uma dinâmica em que nós tivéssemos pesquisadores falando e apresentando trabalhos, mas que nós tivéssemos também professores da educação básica, da rede privada e da rede pública, a maioria da rede pública, apresentando seus relatos de experiência. E nós até criamos um tipo de apresentação de trabalhos, que era relatos de experiência para professores. E também tivemos uma outra ação que foi o pesquisador na escola, que era pesquisador, alunos que iam na escola para viver essas dinâmicas da escola. Então, eu acho que fazendo um trabalho conjunto, que a universidade não tem a resposta, a escola não tem a resposta, mas junto a gente vai tentando construir. E o professor que atua na educação básica, assim como o professor que atua na universidade, e eu digo sempre, eu sou uma estudante. Então, o professor Irã é um estudante, eu sou uma estudante, assim como o Léo é estudante. E o professor tem que estudar, né? E ele estuda. E eu acho que quando tu perguntavas pro Irã por que tu escolheu ser professor, eu pensei assim, eu não sei por que eu escolhi, mas eu sei porque eu não deixo de ser, porque me permite ser estudante o tempo todo. Então, como dar conta dessa rede junto? Sabe? Vivendo o cotidiano, o professor e o estudante, como a gente teve no congresso, né? A gente teve estudante se apresentando na universidade, dizendo assim, eu nunca tinha vindo na UX, eu tô falando na UX. Né? E a gente que está na UX também indo na escola para ver como é. A gente esteve no Catulo, aqui em Caxias, né? A gente esteve em Flores da Cunha, a gente esteve no Cristóvão, vendo como é que é o cotidiano da escola para aprender, porque por vezes a gente só tem de memória e é importante estar. Então é juntos. Ou seja, todos os atores desse processo da educação como básica. A gente está aqui hoje, todos juntos, em prol da educação de qualidade. Esse é o caminho. Finalizando então, já com esse recado da professora Flávia, que esse caminho, educação básica se constrói juntos. Então, tanto os desafios quanto as conquistas, a gente pode ir atrás delas juntinhos. Então essa proposta que a Roda de Saberes também deixa, até porque esse programa aqui nasceu provocado para discutir educação, né? Depois se alargou, mas é por isso que a gente também está aqui. E eu convido você, junto com a gente, também dar sugestões para a Roda de Saberes. Pode mandar para o imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou ligar no 3066-3979, dê sua sugestão, dê sua crítica. E eu aproveito aqui para agradecer muito a presença da professora Flávia Broqueto Ramos, da Rosana Bis, do Leonardo, que está aqui com a mamãe, e do Irã Frost. Muito obrigada por vocês terem vindo até aqui compartilhar e conversar conosco sobre educação básica. Agradeço você também que nos acompanhou e segue na programação da TV Câmara, porque tem mais Roda de Saberes daqui a um tempo, mas também tem mais programação para você.